Olá, pessoal! Algumas misturas são úteis ao homem, mas outras contêm substâncias que são úteis apenas se estiverem puras, tá bom? Então, nós precisamos aprender a separar aí das misturas as substâncias que são de nosso interesse. Para isso, nós vamos brevemente comentar aqui as principais separações de misturas que existem, tá bom? As duas primeiras que eu quero trabalhar com vocês é a filtração e a decantação. São ambas processos mecânicos de separação. Depois eu vou frisar essa informação novamente. Na filtração, nós temos aí o princípio de reter um sólido, sendo que esse sólido geralmente ele não é aí de interesse para nós, tá bom? Então a filtração ela vai reter um sólido e esse sólido aí geralmente ele está disperso tanto em substâncias líquidas, tanto em líquidos quanto em gases, tá bom? Nós podemos observar exemplos de filtração na nossa casa, né? No filtro de água, por exemplo, algumas casas têm o filtro de barro, outras têm já aquele filtro acoplado aí à torneira da pia. Então ali dentro, né, o filtro ele geralmente ele é feito de uma substância porosa e os poros tão pequenos que permitem que a água passe, mas que retém ali pequenas substâncias sólidas, né? A areia, podem ter também pequenos micro-organismos que vão ficar micro-organismos não, pequenos organismos que vão ficar ali retidos no filtro. A filtração, ela não é eficiente contra alguns micro-organismos. Então, através dos filtros podem passar pequenas bactérias, pequenos vírus, tá? Então, para quem não tem água tratada em casa, para quem não tem a água aí fornecida pelas companhias de água, não tem o saneamento básico, a filtração ela não é suficiente para tornar a água própria para o consumo. Então, a água também teria que ser fervida. Já para quem tem aí o serviço de saneamento básico, né, recebe a água tratada já com cloro, com flúor, então já pode utilizar o filtro e ter um pouco mais de segurança, tá bom? Outro processo que nós temos de separação de misturas é a decantação. Aqui na decantação, o princípio de separação aqui é a diferença de densidade das substâncias que estão aí envolvidas no processo de decantação, que estão aí envolvidas na mistura, desculpa. A decantação pode ser a separação de uma substância sólida com uma substância líquida, por exemplo, água e areia. Aí, nesse caso, geralmente a gente deixa o sistema em repouso, a areia ela vai descendo aos pouquinhos, vai ficar no fundo e a água vai ficar ali por cima. Aí, com um sistema de retirar a água, a gente retira a água e deixa a areia lá no fundo. Se forem dois líquidos, geralmente dois líquidos imiscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam, como a água e o óleo, por exemplo, aí nós já podemos usar em laboratório um funil de decantação como esse aqui da minha imagem. Então, aqui eu tenho dois líquidos, um azul e um branco, tá? Os dois são immiscíveis, vocês podem ver que eles não se misturam, tem aqui uma linha de separação entre os dois. O azul mais denso fica aqui mais no fundo do meu funil e o branquinho aqui, o transparente, é menos denso, ele fica flutuando aqui. Aqui tem uma torneirinha, o que que eu faço? Eu coloco um becker aqui, ó, vou desenhar um becker aqui para vocês. Olha que legal. Então, coloco um becker aqui, abro essa torneirinha e o líquido azul vai começar a descer. E eu vou olhando aqui, vigiando essa linha aqui divisória. Quando essa linha divisória chegar aqui próximo da minha torneirinha, eu separo, eu fecho a torneirinha, retendo o líquido branco e tendo o líquido azul todo aqui dentro do meu becker, tá bom? Então, na decantação, eu tenho aí uma diferença de densidade. E eu posso separar tanto sólidos de líquidos quanto dois líquidos. Tanto a filtração quanto a decantação, repetindo a informação que eu passei para vocês, são processos mecânicos de separação de mistura. Por que mecânicos? Porque aqui não ocorre nenhuma transformação
do estado físico da matéria. Tanto a filtração quanto a decantação são processos mecânicos de separação de misturas heterogêneas, tá bom? Nós vamos falar ainda sobre dois processos de separação de misturas, mas isso vai ficar para a aula 2. Um grande abraço!